Fala galera, beleza? Você já ouviu falar sobre a Primavera Árabe? Tem noção sobre o que é isso? Será que é alguma coisa relacionada à estação do ano? Parece que não é bem isso. Quer saber mais sobre a Primavera Árabe? Sobre o que foi? Vem com a gente, que aqui a gente explica mais. E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Primavera Árabe. Um nome bonitinho para algo que não foi tão bonito assim, ou tão pacato assim como a bela estação do ano que é a primavera, ok? A Primavera Árabe foi uma série de protestos, de revoluções, de manifestações, tá? Contrários aos governos do norte da África e do Oriente Médio. Nem todos, mas a grande maioria. Países que têm em sua maioria de população pessoas de descendência árabe. Cuidado, não vai confundir, não vai achar que todo muçulmano é árabe. Não. Lembrando, por exemplo, a população do Irã, que é muçulmana, mas é de origem persa, tá? Os afegãos no Afeganistão são pastuns, os muçulmanos na Indonésia. Então nem todo muçulmano é árabe. Cuidado para não confundir, hein? Vai chamar de Revolução Muçulmana. Então, a Revolução Árabe, ou Primavera Árabe, ela tem início no final de 2010, tá? Quando um jovem comerciante tunisiano, então começa na Tunísia, a Primavera Árabe, chamado Mohamed Bouazizi, ele se incendeia, ele põe fogo ao próprio corpo em protesto à repressão que estava sofrendo da polícia corrupta ali da Tunísia. Então, ele sofreu extorsão por parte da polícia, não tinha como pagar a extorsão ali naquele momento, foi agredido e em protesto ele acaba se incendiando. As pessoas filmaram, isso foi parar nas redes sociais, nas mídias sociais, e aí foi a gota d'água para gerar, então presta atenção, foi a gota d'água para gerar uma série de protestos. Não foi por isso, mas foi, digamos, um estopim. Por que os protestos ocorreram? A população desses países, do norte da África e do Oriente Médio, vem sendo reprimida, vem sofrendo repressão por parte de governos autoritários, violentos, corruptos, longos, muitos deles que se instalaram no final da década de 70, no início dos anos 80, estão lá até hoje, ou melhor, perdão, estavam lá até a Primavera Árabe. Então eu tenho governos ali como Hosni Mubarak no Egito, que assume após a morte do Sadat em 81, que durou 30 anos, o Ben Ali na Tunísia, que foi o primeiro a cair, que dura mais de 20 anos, Muammar Gaddafi na Líbia, mais de 40 anos, 42 anos. Então eu vou ter uma série de governos muito longos, que se estendem desde a Guerra Fria até ali a primeira década do século 21. Com um modelo muito autoritário e de repressão à população. Situação econômica delicada, esses países tinham altos índices de desemprego, dificuldades por jovens conseguirem prosperar, então era um cenário montado para isso. E acabou culminando com esses protestos, revoluções, manifestações que explodiram em violência, tanto por parte da população quanto por parte da repressão do Estado. Então eu tenho manifestações, protestos, revoluções contra esse modelo de governo comum no norte da África e no Oriente Médio. Desordem civil, greves gerais, protestos que vão sendo inflamados por meio das mídias sociais. Então eu tenho o uso das mídias sociais, principalmente do Facebook, do Twitter e do YouTube, que vão ser usados para inflamar ainda mais esses protestos, essa desordem civil, greves. Muitas vezes o governo vai reprimir com violência, tá, por parte de suas forças policiais, de exército, vai tentar censurar a internet, como ocorreu no Egito, mas acaba não dando certo em alguns lugares. Tá? As manifestações vão crescendo. Na Tunísia é o primeiro governo a cair, então as manifestações vão tomando uma proporção descontrolada, muito grande. O presidente Ben Ali acaba fugindo do país, ele vai acabar se exilando na Arábia Saudita, abandonando o país. Então, o protesto deu certo.
acabaram dando certo na Tunísia. E esse modelo vai ser seguido por vários outros países ali no norte da África e no Oriente Médio. Em especial no Egito, na Líbia, no Iêmen e na Síria. Que vão ser os países que mais vão sentir as consequências da revolução, ou melhor, vão ser os países que mais vão sentir as consequências da Primavera Árabe. Rapidamente, os protestos ali começam em janeiro no Egito, fevereiro, e em março já tem o presidente Hosni Mubarak fora do governo. Na Líbia e na Síria, isso vai explodir em guerra. Então eu tenho aqui uso das redes sociais, repressão por parte do governo e as consequências disso tudo. Eu vou ter queda de governos, em especial no Egito e na Tunísia. Cai o presidente da Tunísia, Ben Ali, cai o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Na Síria e na Líbia vai explodir em guerra civil. Na Líbia, uma guerra que vai durar aproximadamente 9 a 10 meses, que vai culminar com a queda do governo e morte do ditador Muammar Gaddafi, que governava o país por mais de 40 anos. Na Síria, a guerra vai ter início em 2011, em janeiro de 2011, e se estende até os dias de hoje. Então eu tenho um conflito aí de quase uma década, e que ninguém sabe como vai acabar, se vai permanecer o governo de Bashar al-Assad, que recebe ajuda de países como a Rússia e grupos como o Hezbollah, ou se vão surgir, se ele cai esse governo, e vão surgir novas lideranças, novas formas de governo ali. Mas nem todo o país que fez parte da Primavera Árabe teve aberturas democráticas ou de direitos civis. Lembrando que muitos tentaram simplesmente camuflar os protestos, promover uma pequena liberdade ou uma melhoria em bem-estar social. Muitos governos se mantiveram no poder, alguns simplesmente anunciaram que não continuariam após o fim do mandato. Eu separei esses 4 aqui, Egito, Tunísia, Líbia e Síria, porque esses foram os que mais sentiram os efeitos ou as consequências da Primavera Árabe. Lembrando que 2 ocorreram a quedas de governos e 2 explodiram em guerra. Então, vamos recapitular rapidinho. Primavera Árabe, uma série de protestos, manifestações, muitas vezes violentas por parte da população contra governos, longos, violentos, autoritários, corruptos, antidemocráticos, que cerceavam os direitos da população e pouco faziam pelo bem-estar dessa população. Ele tem início no final de 2010 e vai até meados de 2012. Ocorre principalmente nos países árabes do norte da África e do Oriente Médio. Lembrando que não todos. Tem início com a automulação de um comerciante tunisiano, o Bouazizi, no final de 2010, lá em dezembro de 2010. Uso das mídias sociais, em especial o Facebook, foi a primeira vez de forma muito intensa que uma rede de comunicação social vai ter tanto peso para gerar protestos ou mesmo guerras, como forma de organizar essas manifestações, esses protestos. Repressão violenta por parte dos estados, por parte dos governos que se sentiam ameaçados com isso. E consequências como a queda de governos, como no Egito e na Tunísia, guerras civis como na Líbia e na Síria, e a instabilidade política e econômica que dura até hoje nesses países. Então a Primavera Árabe não foi uma onda que passou e trouxe melhorias eternas ou longas para esses países. Muitos deles vivem as consequências da Primavera Árabe até hoje. A instabilidade política, a instabilidade econômica, a fuga de pessoas, a saída de pessoas que migram para a Europa para tentar uma vida melhor. Então as consequências afetam drasticamente esses países. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a Primavera Árabe, ok? Um abraço e a gente se vê até a próxima. Valeu!